Olá a todos! Estamos hoje com um episódio especial. Não é ainda a segunda temporada, esse episódio pertence ainda à primeira temporada dos nossos estudos do Espiritismo em Revista, onde estamos aprofundando um pouco o nosso olhar sobre a Revista Espírita de Allan Kardec. Se você está chegando agora, volta lá na nossa playlist, no nosso canal, e acompanha os episódios que nós já gravamos até agora, estudando a Revista Espírita de Allan Kardec. Esse episódio foi sugerido por uma amiga e nós achamos a ideia maravilhosa de gravarmos algumas perguntas feitas por vocês, algumas dúvidas que foram surgindo ao longo dos estudos, assistindo os vídeos ou lendo os artigos de Allan Kardec e que nós tentássemos de alguma forma responder essas dúvidas, dirimir dentro das nossas possibilidades algumas dessas questões. A primeira questão que nós selecionamos foi muito interessante, nós até nos emocionamos quando lemos aqui a mensagem que nós recebemos com essa questão. A pessoa diz que não é espírita, que não tem nenhum conhecimento da doutrina, mas que acompanha o nosso trabalho. Ela informa que o pai desencarnou há alguns meses e que assistiu ao segundo episódio dessa primeira temporada. Mãe, estou aqui. E ela diz assim: porque não tenho nenhum sinal dele. É ruim essa sensação de que ele não existe mais. Entende? Entendo sim. Entendo bastante disso. E não tenho, talvez, uma resposta que finalize essa questão, que finalize essa dúvida. Mas o que eu posso fazer é tecer alguns comentários sobre esse assunto, sobre essa questão. A primeira coisa que eu gostaria de te dizer, e que acho que eu até disse nesse episódio que você assistiu, é uma frase que sempre vem à minha memória do Chico, que ele diz assim: a saudade é um sentimento que fere nos dois mundos. Eu gosto muito de repetir essa frase. Eu não sei se ela é exatamente assim, mas é algo mais ou menos assim. Porque muitas vezes as pessoas que se tornam espíritas, que conhecem o espiritismo, ou mesmo espiritualistas que acreditam na reencarnação, que acreditam na vida após a morte, muitas vezes essas pessoas se acham na obrigação ou acham que o outro, que também acredita nisso, tem a obrigação de manter-se completamente inabalável, completamente frio às intempéries da vida. E dentre essas, a perda, o luto, a desencarnação de alguém que nós amamos. Ora, se uma pessoa, um familiar, que nós amamos muito, viaja aqui na Terra mesmo, encarnado, e passa meses distante de nós não sofremos? A saudade não nos visita? E olha que hoje em dia nós temos vários recursos que nos ajudam a diminuir de certa forma essa saudade. Temos a tecnologia ao nosso dispor. Imagine se não tivéssemos nada disso. Imagina antigamente que uma carta demorava tanto para chegar de um lugar ao outro e nós sequer sabíamos notícias se a pessoa estava bem, se ela chegou ao seu destino. Quão grande é esse sofrimento? Quão grande é essa saudade? Então, para aqueles de nós que acreditam na vida após a morte, ou na vida após a vida, que acreditam que nenhum de nós deixa de existir quando o seu corpo físico perece,
que acredita que em verdade nós somos espíritos, viajores, peregrinos. A morte é um afastamento, provisório certamente, como uma viagem, mas é um afastamento. E é claro que isso nos causa uma grande dor, uma grande saudade, ainda que acreditemos ou que tenhamos a certeza de que essa pessoa continua a existir. Então, a primeira coisa que eu queria te dizer, independente de você ser ou não espírita, de você conhecer ou não a doutrina espírita, é que essa saudade, essa dor diante do afastamento é absolutamente legítima e mesmo necessária. Sobre o ter notícias do seu pai, o ter notícias de pessoas que nós amamos, daquilo que temos lido, estudado e daquilo que pudemos acompanhar há alguns anos, quando nós participávamos de reuniões mediúnicas e acompanhávamos certas comunicações de espíritos já desencarnados, é que a grande maioria dos espíritos recém-desencarnados, na faixa evolutiva em que a maioria de nós se encontra aqui na Terra, nós necessitamos de um tempo de adormecimento e de recuperação. Após a desencarnação, há um período em que nós precisamos nos recuperar dessa longa jornada que nós tivemos aqui na Terra. Alguns espíritos nós perceberemos que mais rapidamente despertarão no mundo espiritual, no plano espiritual, mas alguns passarão um período maior em repouso. Então existem grandes chances de que o seu pai, que está ainda recém-desencarnado, porque 2 meses, 3 meses é pouco tempo para alguém que desencarnou. Muito provavelmente ele está nesse processo de recuperação, para posteriormente despertar no plano espiritual. E então esse despertar, as condições em que ele estará, inclusive para dar algum sinal, para comunicar-se mais tarde, são muitas variáveis que nós não temos como avaliar. Na época que o Chico psicografava aquelas cartas consoladoras, em grande parte de filhos para as suas mães, nós vemos nas biografias repetidamente o relato de que às vezes a mãe buscava o Chico e o filho não tinha ainda condições, por múltiplos motivos, de mandar uma mensagem. Às vezes era um outro familiar que mandava a mensagem no lugar do filho, porque o filho estava ainda se recuperando. Mas existe uma outra coisa que eu gostaria de te dizer e de compartilhar da minha própria experiência. Eu me tornei espírita aos 14 anos. Agora eu estou com 28 anos. Eu nunca recebi nenhuma mensagem, nenhuma psicografia, nada diretamente para mim. Já estive presente em mediúnicas, já convivi com algumas pessoas que têm a mediunidade ostensiva, mas nunca recebi nenhuma comunicação, nenhuma carta de algum parente, de algum familiar desencarnado, nada desse tipo. Mas, há alguns meses, o meu pai está internado no hospital e ele não tem como comunicar-se. Ele teve uma lesão cerebral e ele abre os olhos, mas ele está incapaz de compartilhar qualquer tipo de comunicação, de interagir conosco. E apesar dele estar encarnado, já algumas vezes eu vivi essa mesma angústia que você vive agora. Porque os médicos não nos deram nenhum tipo de perspectiva de uma melhora, de que ele tenha alta e volte normalmente para casa e que volte a comunicar-se, nem nada desse tipo. E então muitas vezes eu fui dormir com essa angústia, com essa sensação de: será que eu não vou ter nenhuma notícia dele?
Será que eu não vou receber nada que alivie um pouco o meu coração? E então, minha amiga, eu rezei com toda a fé que eu possuía e que talvez seja menor que um grão de mostarda. Mas quando nós realmente amamos, e você sabe do que eu estou falando, algo brota em nossa alma e os nossos pedidos, as nossas solicitações a Deus se tornam mais humildes, se transformam em súplicas e verdadeiramente somos capazes de fazer uma prece do fundo do nosso coração. E então nessas noites em que eu fiz esse tipo de súplica, esse tipo de prece, pedindo a Deus algum sinal, qualquer que fosse, o que fosse possível, de como ele estava, de como estavam as coisas, porque eu só podia enxergar o cenário material. Mas eu tinha a certeza de que algo a mais estava acontecendo e eu precisava ter essa notícia, se fosse possível. E eu recebi a resposta. Eu não tenho mediunidade ostensiva, até onde eu sei, não costumo lembrar das coisas que eu sonho e nesses últimos meses, algumas vezes, exatamente nessas noites pontuais em que eu fui capaz de comungar com Deus mais verdadeiramente, eu sonhei com Ele. Eu tive sonhos tão reais que posso afirmar que foram encontros durante o sono. E eu pude ver o que estava acontecendo com ele no cenário espiritual. Pude ter informações disso. Então, o que eu posso te dizer, a partir da minha experiência, é que você tem todo o direito de, nas suas preces, pedir a Deus esse sinal que você procura. Pedir a Deus verdadeiramente que te mostre aquilo que você quer, que você precisa, que você sente necessidade. E que, se for possível, se for do seu merecimento, se for da vontade de Deus, isso vai acontecer.